Será que não teremos alt season em 2025, galera? O mercado está muito desanimado, né? Os investidores de criptomoedas estão muito desanimados. Mas eu, galera, vou trazer alguns pontos aqui em que eu acredito que não, galera. O mercado, que sim, pelo contrário, né? Que eu não acredito que não tenha, eu acredito que tenha, tá? Eu acredito sim, galera, que teremos o alt season em 2025. Acredito que tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu veio aí basicamente, galera, como um movimento para tirar sardinhas do mercado, para tirar essa galera aí que tá acreditando, né, que não vai ter alt season, tá? E um dos fatores muito importante que eu acredito que a alt season vai acontecer é justamente a dominância do Bitcoin ainda está muito alta, tá? Para alt season acontecer, pessoal, nunca se teve um alt season, né, com a dominância do Bitcoin nas alturas, nunca se teve, tá? Todas as vezes que teve alt season foi quando a dominância do Bitcoin, né, galera, ela despencou, tá? Então, para ter alt season, galera, teremos que ter essa dominância despencou. Isso é um dos pontos, né? Teremos que ter essa queda da dominância, tá? Outro ponto, né, galera, que me traz aqui bastante assim conforto em relação a saber se teremos uma alt season ou se teremos aí um topo de ciclo já no Bitcoin, né? Porque na minha opinião só teríamos uma confirmação de que não haveria alt season caso a dominância do Bitcoin no caso do Bitcoin, né, tenha atingido um topo cíclico, né? Que seria o quê? Vamos dizer que ele atingiu o seu topo cíclico e que nesse ciclo o topo dele foi aos 108 mil dólares, tá? Só que para isso, galera, não tem nada que mostre pra gente, não existe nada, nenhum indicador, nenhum dado que mostre que a gente chegou no topo do Bitcoin para esse ciclo, tá? Uma base é isso aqui, ó, para você olhar lá no CoinGlass, existe 30 indicadores, tá, galera? Uma sequência de 30 indicadores aqui que analisa, galera, os pontos do Bitcoin para saber se ele está num topo do ciclo, né? Ou seja, se o bull market acabou, tá? E galera, de 30 indicadores, nenhum deles está mostrando que o Bitcoin chegou em topo de ciclo. Nenhum, cara, nenhum. Seria pela primeira vez em toda a história, se caso o Bitcoin realmente tivesse chegado no seu topo de ciclo, seria pela primeira vez na história em que todos os indicadores, né? Mais de 30 indicadores aí, errassem, tá, galera? Se tivesse um ou outro aqui dizendo sim, outro não, outro sim, tudo bem a gente talvez ter sim um topo de ciclo agora, mas não existe nenhum, galera, nenhum, de 30 indicadores, nenhum. E não são qualquer indicadores não, tá? São indicadores importantíssimos usados pelos grandes players, pelas baleias, tá? Um deles em específico é a dominância do Bitcoin, tá? Que eu sempre venho falando para vocês. O Bitcoin nunca teve um topo de ciclo com a dominância lá nas alturas, galera. Não tem como ele ter esse topo de ciclo numa dominância tão alta, tá? O mercado, a grana do mercado, ela rotaciona, ela não vai ficar para sempre só no Bitcoin, tá? Ela não vai ficar para sempre só nas altcoins, é uma rotação de capital que tem nesse mercado, tá bom? Então, esse mercado ainda não rotacionou o dinheiro do Bitcoin para as altcoins. Quem fez grana no Bitcoin não rotacionou o dinheiro do Bitcoin para as altcoins, para fazer mais dinheiro, para movimentar mais o capital. Não teve esse momento ainda. Então esse é outro fator que me mostra, que me traz assim uma segurança em saber que não atingimos o topo de ciclo. Assim e sim, né? Teremos sim alt season, só que lógico, não tá mais fácil. Não vou dizer que foi fácil, porque as outras alt seasons também não foi fácil, mas nesse ciclo, galera, a gente está tendo muito mais relevância para o mercado, vamos dizer, o mercado de investidores modernos, né? Moderno não, como fala isso? Os investidores de ETF, tá? A gente está tendo aí entradas de ETF que antes não tinha, então isso é um ponto diferente dos outros ciclos, né? Ou seja, galera, investidores aí estão comprando Bitcoin, Ethereum, né, através das corretoras tradicionais, né, que é os bancos tradicionais. Então, isso é um fato que antes não tinha. Então, a gente pode ter sim, talvez ali uma especulação de muito comprador de ETF, também depois uma pressão de venda por parte dos ETF que antes não tinha. Então, isso pode fazer com que o ciclo aí
ou ele acabe mais rápido, ou ele dure menos, ou ele demore mais para começar. Tem vários pontos a ser analisado, né, galera? Então, a gente está tendo também o fator governamental, né, galera? Agora, Bitcoin está na boca do governo, Ethereum, essas altcoins aí mais consolidadas aí. As altcoins que foi citada lá pelo governo Trump lá em reserva. Então, cara, isso está gerando muita especulação. Vários momentos vimos aí que de fato o mercado é especulado pelo governo, né? Porque basta um Twitter lá do Trump lá que o mercado ou ele cai muito ou ele desce muito. Então a gente tem esse fator que antes não tinha nos outros ciclos, né, galera? Então tem muito mais dados agora, tem muito mais coisa que pode fazer com que a alt-season ela demore para acontecer. E quando ela acontecer pode ser que seja muito rápido, mais rápido do que antigamente, né, do que nos outros ciclos. E que, galera, talvez a gente pode ter, ou vai ser duas opções, ou a gente vai ter muito mais grana, muito mais capital para esse ciclo, fazendo com que as valorizações sejam maior do que o ciclo anterior, ou a gente vai ter o oposto, tá? Vai ter uma pouca parte de capital entrando e as valorizações das altcoins serão menores, tá? Eu acredito na segunda parte, que teremos uma valorização maior do que no ciclo anterior, tá? Ah, mas aí dessa vez tem 1 trilhão de moeda, não sei o que, aumentou muito a quantidade de moeda. Sim, galera, mas eu tô falando ali para o top 100. Eu tô falando das maiores altcoins, tá? Então, essa grana vai relacionar para essas moedas que já são consolidadas. Não tô falando de meme coin de cara de cachorro que é criado o tempo todo. A cada 1 segundo tem uma meme coin sendo criada. Essas aí, brother, isso aí você esquece. Isso aí não vai ter chance mesmo, tá? Agora eu tô falando para as altcoins consolidadas que já vieram de outros ciclos, né? Então, acredito que vai vir muita mais grana do que nos outros ciclos e vai fazer com que essas moedas subam muito mais do que em termos do ciclo passado. Por quê? Porque agora a gente tem, galera, governo, né, que está adotando aí a utilidade de stablecoins, de moeda, né, do uso da blockchain. Então a gente tem um fator que antes, galera, era uma briga, né? Antes era o governo contra as cripto, né? Se você pegar aí do outro governo, o governo Biden, era um governo que era anti-cripto, velho. Então tudo era para atrapalhar o mercado cripto e mesmo assim o mercado cripto se beneficiou, se mostrou que ele é mais forte de que qualquer governo, né? E agora é ao contrário, agora a gente tem um governo que é pró-cripto. Então, acredito eu que a força do dinheiro vai ser muito maior dessa vez, porque muitos investidores que antes achavam que Bitcoin era pirâmide, criptomoeda é pirâmide, que não vou investir em altcoin, em moedas que, né, enfim, que eu não vejo assim pessoalmente, né, não é igual um dólar, não é igual um real. Então, muitos que antes não investiriam, né, vão investir porque agora tem um governo que é pró, um governo mostra que aquele mercado é promissor, que ele quer fazer uma reserva estratégica de moedas. Então as pessoas se tornam confiantes a partir desse ponto. Outro detalhe também é que agora temos ETFs. Então quando o mercado começar a explodir, veremos ETFs comprando, porque tem os ETFs baleias e tem os ETFs também sardinhas. Então veremos aquele efeito FOMO que antes só tinha dentro do mercado cripto, só tinha de quem sabia investir em mercado cripto. Agora teremos de ETFs também. Então os ETFs vão estar comprando Bitcoin naquela euforia. As altcoins também, como Ethereum também já tem o seu ETF, Solana. Galera, na minha opinião, quando a alt-season acontecer, veremos explosões maiores do que o ciclo anterior, tá? Porém, eu acho que vai ser em termos muito mais rápido também, tá? Ela vai valorizar e explodir muito rápido. E quem não saber sair nos momentos certos também vai deixar dinheiro na mesa, tá? Porque um dos passos mais importantes nesse mercado não é só você saber comprar no preço bom. Você também tem que saber vender no preço. Porque se você não ficar atento e não vender, não sair fora, cara, você vai se ferrar. Você vai perder o momento lá das alturas, lá do preço, e depois vai querer vender no 0 a 0 ou então no prejuízo. Então é muito importante isso também, tá? Então acredito sim, galera, que a alt-season vai acontecer, teremos alt-season 2025, porém não está fácil, como eu falei, né? Não tá muito mais... Não que antes era fácil, mas agora está um pouco mais difícil, tá? Estamos tendo muita pressão especulativa em cima do mercado, né? A gente pegou aí uma guerra tarifária, a gente pegou também o Trump aí antes... Falava em fazer reserva estratégica, beleza, ele fez, porém o mercado esperava que ele iria comprar a criptomoeda, ele ia comprar o Bitcoin, coisa que não aconteceu, que ele falou somente que vai só fazer a reserva com o que já tem, né, com os Bitcoins apreendidos pelo governo, e que não custaria nenhum dinheiro aos contribuintes americanos, né? Então, ou seja, não iria tirar dinheiro
dos americanos para comprar Bitcoin. Isso aí o mercado não viu com bons olhos, porque a gente esperava que teria uma grande compra de Bitcoin aí pelo governo, né? Então não foi isso que aconteceu. Mas o Bitcoin derreteu devido a esses fatos, devido à guerra, não só o Bitcoin, como o mercado inteiro. Se você pegar aqui o próprio S&P 500, olha só, mergulhou em uma queda que parece sem fim, né? Se você pegar lá na Nasdaq também, você vai ver o mesmo resultado. Então o mercado inteiro aí, por essa guerra tarifária, essa guerra de, né? O mercado inteiro, os mercados globais estão caindo, o Bitcoin não seria um exclusivo, tá? Só que isso não vai afetar o Bitcoin a longo prazo, tá? Bitcoin é lua, Bitcoin é 200 mil dólares, é 150 mil dólares, isso a médio e curto prazo, e a longo prazo, meu irmão, Bitcoin é $1 milhão, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas isso é a longo prazo. Então, pessoal, altcoins teremos, cara, só tem que ter paciência. E um dos principais pontos, como eu falei no início do vídeo, é essa dominância cair, tá? Você pode ver ó, que quando vimos a dominância do Bitcoin cair drasticamente, né? Se você pegar aqui lá no ciclo passado, ó, olha só quando as altcoins performaram. Foi a partir do dia 21 de janeiro de 2021. Não, dia 2 de janeiro de 2021, tá? Então, a partir daquele dia que a dominância do Bitcoin, que vinha nas alturas, caía, mas depois subia, sempre nas alturas, né? A gente viu de uma maneira muito rapidamente a dominância do Bitcoin, ó, despencar. E foi isso, galera, que ele despencando dessa forma, foi isso que ativou o gatilho para o dinheiro rotacionar para as altcoins, tá? Então, as altcoins como Ethereum, como Solana, como ADA Cardano, como sei lá o que, brother, 1 milhão de altcoins que tem aí, né? Não 1 milhão, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. As altcoins começaram a performar. Tanto é que no ciclo passado, galera, basicamente qualquer moeda valorizava, brother. Não precisava ser nenhum especialista ou estudar a moeda, nada. Qualquer moeda que você comprasse, se você tivesse comprado antes da alt-season, cara, você pegou uma baita de uma valorização, né? Porque o mercado subiu com muita força e qualquer moeda fazia 100%, 200%, tinha moeda fazendo 500%. Então foi um ciclo, né, que quem acreditou fez muita grana. E nesse, mais uma vez, vai ter os que não acreditam e vai ter aqueles que acreditam. E eu tenho certeza que aqueles que acreditam irão se beneficiar lá no futuro, tá bom? Se a gente tivesse uma bola de cristal, era muito fácil saber das coisas, né? Mas não existe. Esse mercado é um mercado de renda variável, né? Por isso que ele te dá muitos retornos, né? Porque ele tem um grande risco. Porém, a gente sabe que o risco vale a pena correr, tá? Lógico, galera, tudo pode acontecer ao contrário também. Poderemos não ter out-season, poderemos aí ver Bitcoin cair mais. Tudo pode acontecer, galera. Como eu acabei de dizer, não existe bola de cristal. Mas todos os dados, todas as análises, todos os estudos feitos por especialistas, não só por mim, eu não sou especialista, mas tudo que eu trago aqui eu já vi em outros vídeos de outros especialistas explicando com mais detalhes, mostrando os dados. Tudo que essa galera faz, galera, são baseados em dados, né? Então, isso tudo que a gente fala é baseado em dados. Então, não existe dados que nos mostrem que não teremos alt-season, que o topo da dominância do Bitcoin já chegou ao fim ali. Enfim, galera. Talvez você vai falar, pô, mas esse ciclo é diferente, não sei o que. Cara, não adianta você falar por palavras, tem que trazer dados. Que dados que você tem aí que você te mostra que não tem alt-season? Porque tem 1 milhão de moedas. Isso não é dado, tá? Sempre, de um ciclo para o outro, sempre teve aumento de moedas no mercado cripto, tá? E sempre, daqui para frente, sempre vai ter muito, muito, muito mais. Porque o tempo todo está sendo criado milhões e milhões de moedas no mundo inteiro. Então, isso não é fato para você falar que não vai ter alt-season, tá? E, cara, fale para mim dados. Mostre pra gente dados que mostrem que chegamos em um topo de ciclo, tá? Guerra tarifária, o negócio Trump, manipulação, não sei, isso tudo, galera, é momentâneo, tá? Isso tudo é sofrido pelo momento, tá? Momento de preço, momento calor, e isso aí a longo prazo, o Bitcoin, por exemplo, vai se mostrar que isso não adiantou nada para ele, tá? Isso é mero momentos especulativos, tá? E galera, agora vamos dar um giro rapidinho aqui pelas altcoins, né? Vamos passar na Ether lá também, mas Ethereum, galera. O Ethereum, né? Realmente o Ethereum deixando muito a desejar, mas acredito eu que o Ethereum vai ser uma das moedas, né? Ou vai ser a moeda que irá puxar a alt-season de 2025, tá, galera? Acredito que quando o Ethereum começar a se recuperar, a gente vai ver o Ethereum, sim,
puxando o carrossel da Altciso, tá? Ele é a maior altcoin do mundo, então se ele subir, ele vai puxar as outras altcoins com ele, tá, galera? Muitas pessoas não estão acreditando mais no Ethereum, né? Mas é justamente isso que acontece toda vez que a gente tem uma grande desvalorização. Mesma coisa acontece com o Bitcoin, né? Quando o Bitcoin faz essas quedas a brusca aqui, ó, muita gente fala que acabou, que vai a zero, que Bitcoin morreu, que é golpe, mas principalmente aqueles que compram no topo, né? As pessoas que compram aqui a 108 mil dólares ali, ó, e agora tá vendo ele 83, tá falando que é golpe, tá falando que isso não vai para frente, que só perde dinheiro, né? Mas, galera, é nesses momentos em que investidores que já conhecem o projeto, que já sabem como que é, está aportando, tá? E esses investidores aportam para longo prazo. É o que está acontecendo com o Ethereum. Ethereum a esse preço aqui, galera, a preço de 2021, tá? Eu tenho a certeza que tem muitos e muitas baleias. Isso não precisa dizer que eu tenho a certeza, não. É fatos, galera, é fatos. Várias... A BlackRock é uma que está comprando Ethereum como maluco. Tem várias empresas comprando ETFs aí de Ethereum, tá? E tem também, galera, na própria blockchain aí, na saída das corretoras, tem muito volume de Ethereum indo para carteira, ou seja, a galera comprando Ethereum para holdar, tá? Então, cara, o Ethereum vai explodir sim. Não acredito que o Ethereum morreu, cara. Não tem base a dizer por que o Ethereum morreu. Somente falar que a taxa de gás da Ethereum é alta e para que ele morra, isso não é dado nenhum para dizer que o projeto morreu, que o projeto acabou, tá? O Ethereum tem muito benefício. Um deles, o maior que tem, é a segurança da rede e a robustez, galera. O Ethereum aguenta tranco, né? Você vê que a Solana, o pessoal que fala que a Solana iria substituir o Ethereum, né? A Solana iria ser o próximo Ethereum. A Solana, quando saiu a moeda do Trump lá, não aguentou um dia de tranco lá, galera. Já entrou a rede lá não aguentou e entrou em... Esqueci até o nome que fala, mas basicamente você não conseguia comprar nem vender, porque a rede não aguentava, estava sobrecarregada, né? Então, isso mostrou pra gente como é falho, né? Pode ser uma rede barata? Mas aí na hora que precisa mesmo para aguentar o tranco, não aguenta. Já o Ethereum isso não acontece, tá? Mas é só isso, tem vários dados do Ethereum, né? O Ethereum é uma rede extraordinária, tá, galera? Então, pode estar passando por momentos agora, mas acredito eu que Ethereum a longo prazo é sucesso também, tá? Outra moeda que tá bem famosa aí, né, galera, foi a XRP, né? Desde lá quando o Trump anunciou lá na sua candidatura lá atrás, falou de XRP, aí o Trump ganhou, depois pegou mais força ainda a XRP, né? O XRP é uma das moedas que está se segurando bastante, né? Você pode ver que depois da alta que ela teve, ela se segurou bastante, embora veio uma queda bem brusca também do seu topo lá até onde caiu na mínima, foi praticamente quase 50%, mas nenhuma moeda do mercado se salvou de queda, né, galera? Então, perto do Ethereum como exemplo, ela não caiu nada, né? Você vê, o Ethereum aí caiu, se a gente pegar lá do topo até aqui, caiu um pouco mais até, né? Caiu quase 60%, né? Então a XRP segurou bem, mas caiu também, né, galera? Todas as moedas caíram, né? Então, XRP é um ótimo projeto para 2025. Eu não tenho XRP na minha carteira, foi uma pena que quando eu conheci XRP, né, eu já tinha meio que estourado meus caixas em Ethereum, Bitcoin, Solana, então quando eu conheci o Ethereum, a XRP, na verdade eu já ouvia falar de XRP, mas eu não conhecia o projeto, né? E quando eu conheci já estava naquele efeito FOMO, e aí eu não era maluco de comprar. Era mais ou menos aqui, ó, ela estava 1,74, 1,80, era menos de 2 dólares. Mas estava naquele efeito FOMO, né? Ou seja, subiu, aí eu falei, cara, eu não vou comprar nesse topo nem a pau. E aí eu não comprei também, e mesmo assim continuou a subir. Se tivesse comprado naquele topo lá que pra mim era topo, ainda estaria no lucro com ela, né? Mas a gente não tem bola de cristal para saber aonde é o topo, aonde é o fundo, né? Então, enfim, talvez vai ter oportunidades para mim entrar nela. Vamos ver se ela cai mais aí. De repente, se ela caísse, né? Só que para esse ciclo, talvez não vai adiantar para mim, porque meus caixas já estão esgotados, né, galera? Então, foi uma oportunidade que passou nas minhas mãos. Solana, eu tenho Solana na carteira. Solana também veio de uma queda bastante, né? Se você olhar, cara, Solana caiu aí 60%, se eu não me engano. Você pega lá do topo, lá até embaixo, foi 60% ali cravado de queda, né, galera?
tudo caiu, né, galera? Tudo caiu, não teve o que fazer, né? E agora falando de Etervista rapidinho, que aqui nesse canal tem muitos investidores de Etervista, né? Etervista tá lá, galera, no seu ponto lá da região que tá segurando agora, que é os $7, né? Muita gente pergunta se eu já vendi Etervista, se eu vou vender. Cara, eu não vou vender Etervista a esse preço. Pode tirar sua carruagem, tá? Etervista pra mim ou é lua ou é chão, brother. Não tem o que fazer. Eu não vou vender Etervista no prejuízo, tá? Eu não vendi quando estava bem no lucro, eu não vou vender agora que eu estou no prejuízo. Etervista, eu acredito, galera, que é um dos potenciais aí para esse ciclo de 2025, né? Só que a gente precisa que os desenvolvedores trabalhem mais no marketing do projeto, trabalhem em listagem de corretoras, né, galera? A gente está estagnado nas corretoras aí que a gente já está, né? Então a gente precisa sim de novas listagens de corretoras para as pessoas saberem que essa moeda existe. Então os desenvolvedores têm que trabalhar nesse ponto, né, galera? Vamos ver o decorrer aí dos próximos semanas, próximos meses, se teremos alguma coisa desse tipo. Mas é um projeto aí, galera, que vem aí se atualizando, vem aí trazendo novidades, tá? É um projeto muito promissor. Acredito eu que fará no mínimo 100x, tá? Podendo fazer até mais, então a gente vai ter que aguardar. Não se faz 100x da noite pro dia, então aqui só vai ganhar quem é investidor de verdade, tá? E falando nisso, galera, eu dei uma olhada lá no número de holders da Etervista, não caiu, tá? Pelo contrário, ela subiu. Da última vez que eu olhei estava 13.300, agora já está 13.400. Isso é muito importante, cara. A gente vê que nesses momentos de queda, o número de holders do projeto está aumentando e não diminuindo, tá? Se tivesse diminuindo, aí era um detalhe a se ver. Mas não que isso altere alguma coisa do projeto, mas seria interessante a gente dar uma olhada. Pô, o projeto tá caindo, mas os do holders só vem caindo também. Por que essa galera sabe? O que essas baleias ali... Porque tem holders grandes, né? Então o que essa galera sabe do projeto? Porque tá saindo dele? Então abriria o olho para isso. Mas que não é o caso no momento. Pelo contrário, né? Ela está subindo. Então é um ponto assim, cara, tranquilo. Isso aí tá normal, beleza? Agora dando um giro rapidinho aqui, galera, pelas outras moedas, a YNE aí, aquela moeda também para fazer 100x aí, daquela casa que vocês sabem qual, também tá no fundo, né, tá caindo. Uma Shiba Inu, uma baita da meme coin aí grande, também caiu pra caramba. Galera, nada se salvou nesse mercado, galera, nada, nenhuma moeda. Uma ou outra moeda ali tá em alta, igual XRP é um deles, por exemplo, mas caiu também, mas porém ainda está numa alta, né, galera, então... alguns aí, cara, muitos poucos conseguiu se salvar, mas na maioria, galera, maioria delas, né, morreu, tá? Morreu, acabou, então... morreu assim, que eu falo assim, né? Caiu, cara, caiu pra caramba. Mas não que o projeto morreu, o Ethereum não morreu, cara, Solana não morreu, não é isso, tô falando assim... que caiu pra caramba, que a galera fala, putz, que pariu, velho, entrei ali agora naquele topo lá, meu preço médio tá lá em cima, não tenho mais dinheiro pra comprar, não sei o que, enfim, galera, mas acredito eu que teremos altcoins, a gente vai ver essas moedas se valorizando muito rapidamente novamente, tá? Aqui, galera, a Anal também, outra moeda lá, né, também tá no seu fundo, cara, não tem moeda, galera, não tem moeda que se salvou aí, tipo, tá tudo em queda, brother, tudo em queda. Né? A gente pegar aqui, por exemplo, enfim, todas aqui, né? Solana, já vimos, XRP, Ethereum, à vista. Galera, é isso, tá bom? Esse vídeo aqui foi mais para trazer uma análise com vocês aí do mercado, pra galera que tá pensando que não vai ter altcoins, que, cara, eu falo para você, galera, não existe fatos, não existe dados que mostrem que o Bitcoin chegou em um topo de ciclo e muito menos que mostre que não teremos altcoins, tá bom? Talvez está atrasado, estaremos atrasados alt-season em termos de outros ciclos, mas que teremos ainda alt-season, acredito que com certeza sim, tá? É isso, pessoal, deixa o teu like, se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo, fui!